Les Suédois qui vont ouvrir le score sur un tir à ras de terre de Nils Lidholm. Les 50 000 spectateurs présents dans le stade ne pouvaient rêver d'un meilleur début de rencontre. Les Suédois mènent 1-0. Hélas pour les Scandinaves, la joie est de courte durée. 5 minutes plus tard, Vava égalise un partout. Garrincha est encore déterminant. Il fait le plus dur sur ce but grâce à sa fameuse accélération. Garrincha, étincelant durant toute la compétition, est encore intenable face à la Suède. Mais la réussite n'est pas avec lui sur cette frappe splendide qui heurte la transversale. La domination brésilienne est totale et Vava va donner l'avantage aux Sud-Américains peu après l'heure de jeu. Son deuxième doublé, 5e but du tournoi. À la mi-temps, le Brésil mène 2-1. 55e minute de jeu à présent. Les spectateurs vont se régaler d'un but comme on n'a encore jamais vu à l'époque. Centre de Didi pour Pelé, contrôle de la poitrine. Balle piquée au-dessus de Gustafsson et le futur roi Bas Svensson. Un but d'anthologie de Pelé, son 5e de la compétition. Le Brésil prend le large, 3-1. Garrincha, décidément malheureux ce jour-là, offre à Svensson l'occasion de briller. Il ne marquera pas aujourd'hui, mais le petit Brésilien aux jambes marquées fait tout de même un grand match. 68e minute de jeu. À la suite d'un corner, les Brésiliens aggravent le score. Un but signé Mario Zagallo à bout portant. 4-1 pour le Brésil. Zagallo, triple champion du monde, 2 fois en tant que joueur et 1 fois en tant qu'entraîneur. Simonsson marque son 4e but de la compétition. La Suède revient à 4-2 à 10 minutes de la fin du match. Un sursaut d'orgueil trop tardif. À l'ultime minute de jeu, Pelé de la tête inscrit son 6e but du tournoi, un record personnel qu'il ne battra pas lors de ses 2 autres sacres. Da Tchecoslováquia, Popurrar entregando pela meia direita, até os pés de Popchal. Este deriva o comando, enfia boa bola para Massapus, apontou, gol! Gol da Tchecoslováquia! Gol de Massapus, médio apoiador numa boa tabela com Pospichal. Desatenta a defesa do Brerala em favor do Brasil, atacando pelo flanco esquerdo. Prepara-se Zagallo, vai fazer a devolução. Pela borda da área, entregou para Amarildo. Amarildo passou por Kawasaki, vai cerrando, gol! Gol do Brasil! Etapa complementar do encontro, bola na metade da cancha. Alcança Zosmi, dá Zito. Zito foge, lançou para Amarildo. A jogada é boa, vai cerrando Amarildo. Invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito. Testa, gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Zito na cabeçada! Entregando Amarildo. Amarildo para Garrincha, escorregou e caiu Garrincha. Apareceu Popurrar, tocou, pôs pela linha de lado. O lateral é da seleção brasileira aos 32:30 da fase final do encontro. Repõe Garrincha para Djalma. Atira Djalma. Larga o arqueiro. Entrou Vavá. Gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Vavá! Gol de Vavá aumentando para 3. Olha lá, olha lá, sim, de venir, olha lá. Olha lá. Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção, Brasil, 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 bicampeão mundial de futebol. 1938. Por cierto que aquella vez lo jugó Leónidas, el gran goleador, y la está Pelé clavando el gol. Pelé. Anotando su gol 11 en Copas del Mundo. Ese es el gol 11 para Pelé en Copas. Piazza para Brito, ya va de cabeza para Clodoaldo. Más Clodoaldo, pasa Boniceña, va corriendo la oportunidad de Italia, viene por arriba, va a fallar el gol. Gol de Italia. Boniceña señala el gol del empate. Yo hablaba que esas pelotas eran peligrosas en la retaguardia de Brasil. No se puede estar tocando.
É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Brasil! Pra fora e muito! Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paluca. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu Tafarel. É gol da Itália. Ele e Paluca. Momento de angústia. Partiu Romário. Pé direito. Bateu. Vai gol! Gol! Brasil! Do Brasil, Romário. Não toma muita distância. Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? Ela fez 2. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil! Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Brasil! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele, o Paluca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Gol! Do Brasil! Brasil! Dunga! Todos no gol com Tafarel. Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador, o afago de cada... Não existiu a falta e a sobra do Brasil. Com Gilberto Silva. Botou pro Ronaldinho. Tentou partir Ronaldinho. Marcação em cima dele. Tá difícil. Arrancada ali pelo meio em cima dos alemães. É muito difícil. Ele insiste. Briga pela bola. Insiste Ronaldinho. Pro Rivaldo. Abriu espaço. Bateu pro gol. Oliver Kahn. Ronaldinho bateu. Gol! Brasil! No segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada, bateu o goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Aos 33 do segundo tempo, o segundo gol brasileiro.